Certa vez o rei Davi estava no palácio, no terraço do seu palácio, e ele viu uma mulher se banhar e ele chamou aquela mulher e mandou trazê-la até ele. E ele então comete adultério com ela. Aquele relacionamento, aquele adultério, teve um fruto. Aquela mulher, ela engravidou, e o rei Davi então, diante daquela situação em que ele se viu, para encobrir aquele erro do adultério, ele então, depois de tentar outras coisas, não sendo possível, ele então decide matar o esposo daquela mulher para que o seu erro ficasse encoberto. Seu erro ficasse coberto. O rei Davi, um dia cavalgando no seu cavalo, ele achava e pensava que havia cometido um crime perfeito, que ninguém então iria descobrir o que ele havia feito. Mas Deus fez questão de mostrar para Davi, através de um servo dele, o profeta Natã, de que ele, Deus, sabia de tudo e que ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Eu não sei se foi baseado nessa experiência ou não, mas o fato é que o rei Davi ele vai escrever um salmo, ele vai cantar um salmo, e nesse salmo ele vai relatar algumas coisas sobre esse Deus. Salmo 139, versículo de 1 adiante, está escrito: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cerca por trás e por diante, sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo às trevas, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Bom, Satanás, ele faz questão de enganar as pessoas e de mentir para as pessoas, convencendo as pessoas de que é possível esconder de Deus as suas atitudes, de que é possível esconder de Deus o que eles pensam, o que eles falam e o que eles praticam. Isso foi desde o Éden. Satanás ele tenta iludir as pessoas e enganar as pessoas de que é possível esconder as coisas de Deus. E baseado nisso, o salmista então, também uma pessoa que foi enganada por Satanás, iludida de que poderia sim cometer adultério com aquela mulher, como os fariseus que Jesus chama de sepulcro caiado. Por dentro está cheio de podridão, de carniça, mas por fora está bonito, pintadinho, e por fora exteriormente apresenta ser bom, mas por dentro está sujo, está fedendo a carniça, está sem vida. Então esse salmo ele vai mostrar para nós que Deus sabe tudo a nosso respeito. O Senhor, ele nos sonda e nos conhece. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Antes de a palavra nos chegar à boca, ele já sabe o que vamos dizer. Antes de os pensamentos vir à nossa cabeça, o Senhor já sabe de tudo, porque o Senhor é aquele que antecede a história, ele é onisciente, ele antecede a história. Ele nunca foi pego de surpresa e nunca vai ser pego de surpresa. Por isso, esse Deus que Davi servia e que fez questão de mostrar para ele quem ele era, fez questão de mostrar para Davi que dele ninguém esconde nada. Esse Deus é o mesmo hoje. Desse Deus ninguém consegue esconder nada. Deixa eu te dizer para você uma coisa. Deus conhece você. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus conhece o seu coração quando você diz que perdoou e não perdoou nada. Deus sabe quando a sua fé ela é fingida. E um dia você irá prestar conta disso a Deus. Não tem como nós nos escondermos do Senhor. Não tem como nós nos escondermos de Deus as nossas atitudes. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe
das intenções do nosso coração. Ele sabe tudo a nosso respeito. E ainda mais o salmista vai dizer que: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me ausentarei do espírito do Senhor? E ele vai dizer assim: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Sabe, havia um homem na Bíblia que esse homem tentou fugir de Deus. Jonas tentou fugir de Deus quando Deus o convida e dá para ele uma tarefa de pregar aos ninivitas. E Jonas, então, ele sai dali e Satanás o convence de que era possível fugir de Deus e não cumprir aquilo que o Senhor havia ordenado a ele. E não só convence o homem, Jonas, de que era possível fugir de Deus, mentindo, é lógico, para ele, mas Satanás, quando ele faz com que as pessoas enganam as pessoas dizendo que é possível fugir de Deus, fugir da presença do Senhor, ele também prepara o caminho para que isso aconteça. Jonas, ao chegar no porto, o barco estava ali esperando ele, e ele entra naquele barco e, talvez cansado da viagem, ele vai dormir. De repente, em alto mar, começa uma grande tempestade e, após tentar todas as coisas, não conseguir, as pessoas vão no porão e acorda Jonas e diz: olha o que está acontecendo. Clame o seu Deus e ora ao seu Deus, porque nós não sabemos por que está acontecendo essa tempestade. Jonas, então, eu fico imaginando o rosto de Jonas, mas certamente Jonas, naquele momento, teve a noção e a ideia que ele disse o seguinte: me jogue no mar, porque essa tempestade é por minha causa, eu estou fugindo do Senhor. Então eu fico imaginando Jonas quando acordou, quando foi despertado por aquelas pessoas e viu aquela tempestade em alto mar. Jonas olhou e pensou talvez: olha, ele me achou, ele me encontrou. Na verdade, não é que ele tinha achado porque havia perdido Jonas por algum momento. Não, ele sempre sabia, ele sempre estava vendo o caminho que Jonas estava seguindo para distante dele. Jonas, ao ser lançado no mar, o peixe engole Jonas e leva ele para o mais profundo do abismo e do oceano. Mas ali, no ventre do peixe, onde Jonas chama de o ventre do inferno, Jonas também clama ao Senhor. E ali no ventre do peixe o Senhor também estava. E ele então ouve a oração de Jonas e perdoa assim o seu pecado e a sua ignorância e o perdoa. O que eu quero dizer para você é que é impossível fugir de Deus. É impossível fugir da presença do Senhor. Deus sabe tudo a nosso respeito. Deus conhece os nossos corações. Deus sabe a nossa mente, a intenção do nosso coração. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa. Pare de ficar fingindo para a sociedade algo que você não é. Pare de ficar fingindo para a igreja que você congrega, para aquelas pessoas que estão à sua volta, dizendo que você é uma coisa se você não é. Deixa eu dizer para você uma coisa. Nós precisamos parar com essa ideia de tentar esconder da sociedade quem nós somos. Nós muitas vezes nos preocupamos com a sociedade, com o que as pessoas vão dizer se descobrir o que nós fizemos. Mas deixa eu te falar, não é para a sociedade que nós vamos ter que prestar conta. Não é para as pessoas que nos cercam que nós vamos ter que prestar conta daquela atitude que nós fizemos. Portanto, não precisamos ter medo delas descobrir. Sabe, existem pessoas que quando você vai dar um conselho para ela e você identifica um erro na vida delas, e você chega para ela e aponta e mostra o erro delas com a intenção de ajudá-las, muitas pessoas dizem: quem é você para me julgar? Só Deus pode me julgar. E realmente só Deus pode julgar. O que essas pessoas não entendem é que julgamento é uma coisa e eu dizer para a pessoa que ela está errada é outra coisa. Julgamento é determinar a sua eternidade, é determinar onde você vai estar na eternidade. E de fato, isso só Deus pode fazer. Mas as pessoas, quando dizem que só Deus pode julgá-las, elas não entendem o que isso significa. Porque se entendessem, elas de fato falariam isso ou nunca falariam isso, ou pelo menos teriam um grande temor no coração quando falasse tal coisa. Porque, de fato, o único que pode nos julgar, o único que vai determinar a sua eternidade é Deus. E é exatamente para Ele, o único que você não consegue esconder nada da sua vida.
É exatamente para Ele, o único, que você não consegue esconder quem você é, a sua natureza humana, quem você é por dentro. Você pode esconder isso até do seu cônjuge, você pode esconder isso de muitas pessoas. Existem pessoas que é especialista em fingir, em enganar, em mentir, sabe? Mas eu quero dizer para você que Deus, ninguém mente para o Senhor, ninguém finge para Deus. Nós estamos expostos diante de Deus. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe quem nós somos. Portanto, eu gostaria que você pensasse comigo nessas palavras e entendesse que Deus, Ele sabe tudo a nosso respeito, que não temos como fugir do Senhor, para onde nos ausentaremos do seu Espírito. Deus conhece tudo a nosso respeito. Deus sabe tudo a nosso respeito. Mas existe nesse salmo, o versículo 5 diz assim: Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Sabe, algo maravilhoso que o salmista também coloca nesse salmo, é que esse Deus que conhece todas as coisas, esse Deus que sabe tudo a meu respeito, esse Deus que conhece o meu pensamento, que conhece todos os passos que eu dou, sabe tudo, está ali examinando cada decisão da minha vida, conhece os meus sentimentos, minhas emoções. Esse Deus o qual eu não consigo correr dele, eu não consigo me esconder dele. Esse Deus é aquele também que me cerca pela frente e por trás e põe a mão sobre mim. Ora, se Deus está me cercando pela frente e por trás e colocando a mão sobre mim, esse Deus que nunca é pego de surpresa, que antecede a história, esse Deus que é onisciente, que é onipotente, todo-poderoso, esse Deus está me cercando pela frente e por trás e colocando a mão sobre mim. Isso então traz para mim duas realidades. Uma delas me dá consolo e segurança, porque ao saber que esse Deus está comigo, colocando a mão sobre mim, me cercando pela frente e por trás, esse Deus que é todo poderoso, que é onde eu dou um passo, Ele está junto comigo. Isso me faz entender e compreender de que nada pode acontecer na minha vida sem a permissão desse Deus. Portanto, nós, servos do Senhor, você que é servo de Deus, você precisa entender uma coisa: nada acontece na sua vida sem a permissão do Senhor. Porque na vida de um servo de Deus, daqueles que caminham com o Senhor, nada pode acontecer se o Senhor não permitir. E se o Senhor permitir qualquer coisa, Ele está permitindo por um propósito dEle, que às vezes não se trata de nós, mas se trata do Senhor, um propósito dEle nas nossas vidas. Sabe, algumas pessoas me perguntam o que fazer diante das lutas, o que fazer, por exemplo, diante das circunstâncias, das situações a qual esse mundo está entrando nela, das coisas que ainda vão acontecer, e são coisas realmente difíceis. O mundo vai ficar cada vez mais difícil. E o que eu digo para as pessoas é que as pessoas apenas se preocupem em certificar de que Deus está caminhando com elas. Se você é servo de Deus, você precisa ter apenas uma preocupação. Preocupe-se, certifique-se de que Deus está andando com você, de que Deus está caminhando ao seu lado, de que Ele está à sua frente, atrás de você, Ele colocando a mão sobre você. E se você entende que de fato Deus caminha ao seu lado, e você sabe sim, o seu coração sabe disso, porque você conhece seu coração, você sabe das suas atitudes, você sabe quem você é, e Deus também sabe. Então, se você entender que esse Deus está ali do seu lado, não há o que temer. Não importa o que aconteça, só vai acontecer o que Ele permitir, e só pode ir até onde Ele permite. Então, saber isso é algo que me traz paz e segurança e descanso na presença do Senhor. No entanto, saber que esse Deus que é todo poderoso, do qual eu não posso esconder nada, esse Deus que antecede a história, que sabe todas as coisas, esse Deus me cerca pela frente e por trás. No entanto, também ao saber disso, isso também me coloca muito medo e tremor no meu coração, porque é exatamente esse Deus que me guarda, que me protege, que a minha vida está segura nas suas mãos, mas também é esse Deus que está comigo quando eu me deito na minha cama, quando eu levanto. É esse Deus que vai comigo para o banheiro. É esse Deus que viaja comigo quando eu viajo. É esse Deus que está em todos os lugares, em todo o tempo. Esse Deus que me sonda por dentro.
Ele sabe quem eu sou por dentro. Então isso me impõe muito temor e tremor, porque eu sei que é para esse Deus, do qual eu não consigo esconder nada, é que eu vou ter que prestar conta da minha vida para Ele. Então deixa eu te dizer para você uma coisa. Um dia todos nós vamos ter que prestar conta para o Senhor. Sabe, existem muitas pessoas nos nossos dias que estão brincando com Deus. Brincando de ser igreja, brincando de igrejinha. Existem muitos cristãos que vão se arrepender amargamente. Existem muitas pessoas que estão nas igrejas de uma forma geral, que vão se arrepender muito e chorar e lamentar um dia. E cobrir o seu erro. Que era possível enganar a Deus, enganar aquelas pessoas que estavam à sua volta e que ninguém saberia do crime que ele havia cometido e do pecado em que ele estava nele. Assim é a nossa sociedade, assim até hoje é as pessoas. Satanás sempre tenta convencer as pessoas de que é possível esconder de Deus, de que é possível viver uma vida, falar as coisas, falar uma coisa e ser outra coisa. É possível, ele coloca na mente das pessoas que é possível ser religioso, ir a uma igreja, carregar uma Bíblia, fingir para as pessoas e falar para as pessoas que é realmente cristão. No entanto, o seu interior está cheio de podridão. Muitas pessoas só preocupam com os outros, da opinião pública, a opinião do outro. Deixa eu dizer para você uma coisa, um dia você vai ter que prestar conta para Deus. Sabe, Deus conhece o seu coração. Deus sabe quem é você. E um dia você vai ter que prestar conta das suas atitudes para Deus. Portanto, meu irmão, esse salmo, ele nos convida a rasgar o nosso coração para Deus e a sermos sinceros diante de Deus. Não finja ser uma pessoa que você não é. Sabe, se você brigou com alguém, o que tem a sociedade saber que você brigou ou não? O que tem? É que você vai prestar conta para Deus, você deveria estar preocupado com Deus e não com os outros. Sabe, se você cometeu adultério ou não, o que importa se a sociedade descobre ou não? O que a sociedade vai poder fazer com isso? Muito pelo contrário, na verdade, a sociedade pode te aplaudir por isso. Porque hoje, diante dos valores que nós estamos vivendo distorcido, talvez a sociedade vai te aplaudir por isso. Mas você vai ter que prestar conta para Deus. Com Ele você deve se preocupar. Sabe, não tente fingir um perdão que você não concedeu. Rasgue o seu coração para Deus e seja sincero. Não esconda dos outros quem você é. Seja realmente, de verdade, viva uma vida de sinceridade, sincera diante de Deus. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, você que é cristão, você que vai a uma igreja, você que diz servir a Deus, eu quero que você entenda em nome de Jesus, seja sincero com Deus. E se porventura existe alguém me ouvindo que está mentindo para as pessoas, que está enganando a igreja, aquelas pessoas que estão à sua volta, porventura, se existe alguém que por causa da sua vida, você tem escandalizado essa igreja, você tem escandalizado o nome da igreja, eu quero dizer para você que você vai prestar conta para Deus. Então, mude a sua vida enquanto é tempo. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Jonas, mesmo lá tendo desobedecido a Deus no ventre do inferno, dentro da barriga daquele peixe, no fundo do mar, ali ele se arrependeu e Deus estava lá para ouvir e perdoar. E eu quero dizer para você que assim é Deus. Ele está pronto a nos perdoar, mas por favor, arrependimento significa mudança de atitude, não é chorar. Não é chorar, não é bater no peito e lamentar. Não é vestir pano de saco, não é jogar cinza sobre a cabeça. É muito mais do que isso. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de caráter. Tenha um relacionamento sincero com Deus, busque a Deus com sinceridade, para de fingir. Você vai prestar conta para Deus, você vai ter que prestar conta de cada minuto que você viveu aqui nessa terra. Você vai ter que prestar conta para Deus de tudo que você fez. Então, meu irmão, eu queria deixar aqui esse salmo para você refletir. E mais uma vez, eu queria dizer para você, igreja,
Você que é servo e serva do Senhor, vocês que é jovens, jovem que vai à igreja, jovem que estão escutando a palavra o tempo todo, mas que tem cometido pecados e tem pecados escondidos, que vocês têm escondido da sociedade, têm escondido dos seus pais, têm escondido de todo mundo, da igreja. Mas deixa eu dizer para vocês, Deus sabe de tudo isso. Naquele momento em que vocês estão praticando aquele erro, o Senhor está ali do lado, vendo tudo isso, e Ele está assistindo tudo isso, e é para Ele que vocês vão ter que prestar conta. Mude a sua vida enquanto é tempo, que você possa de fato mudar a sua vida enquanto se pode, enquanto você pode. Entregue de fato o teu caminho ao Senhor, pare de brincar com Deus, vamos parar de brincar com o Senhor. Vivemos tempos difíceis. Por favor, mude a sua vida. Creia no Senhor Jesus de fato e entregue verdadeiramente para Ele. Que a sociedade possa ver diferença em nossas vidas. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa te dar discernimento sobre tudo que eu estou falando aqui, o que esse salmo nos fala. Deus abençoe a sua vida.